Você já se perguntou o que realmente aconteceu com Jesus entre a crucificação e a ressurreição? Por séculos, essa foi uma das maiores dúvidas entre cristãos e talvez você mesmo já tenha ouvido explicações confusas, contraditórias ou superficiais. Mas, e se eu te dissesse que a Bíblia guarda uma revelação poderosa sobre esse intervalo de 3 dias? Um mistério que envolve o Hades, a vitória sobre o pecado, e uma missão que ultrapassa o tempo e a lógica humana. Neste vídeo, você vai descobrir algo que pode transformar sua fé e te mostrar o Cristo como você nunca viu antes. Já pensou como seria carregar dentro de si, ao mesmo tempo, a plenitude da divindade e a fragilidade da carne? Essa era a realidade de Jesus. Enquanto andava pelas estradas empoeiradas da Galileia, ele sentia sede, fome e cansaço. E ainda assim, com uma simples palavra, acalmava o mar, expulsava demônios e ressuscitava mortos. Essa tensão sagrada, ser totalmente Deus e totalmente homem, não era um erro do plano divino. Era a chave da nossa redenção, o fundamento da nossa fé. É justamente por essa natureza dupla que ele foi capaz de realizar milagres extraordinários, alimentar multidões com pães e peixes, curar leprosos, andar sobre as águas. Tudo isso revelava o poder divino operando em um corpo humano. Mas quando chorou diante da morte de Lázaro, quando suou sangue no Getsêmani, ali estava o Filho do Homem, sentindo as dores do mundo. Isso nos aproxima dele, porque se fosse apenas Deus, como poderíamos imitá-lo? Ele sentia o que você sente: rejeição, angústia, solidão, pressão, e mesmo assim jamais cedeu ao pecado. Isso faz dele o único justo capaz de nos justificar diante do Pai. Ele é o Cordeiro sem mancha, a perfeita expiação por nossos pecados. Sua humanidade não diminuiu sua glória, revelou sua compaixão. Sua divindade não anulou suas dores, deu sentido a cada sofrimento. É por isso que ele entende a tua dor com profundidade que ninguém mais entende. Quando foi tentado por Satanás no deserto, não usou seu poder divino para escapar. Usou a palavra, a Bíblia. Citou as Escrituras com autoridade, demonstrando que o segredo da vitória espiritual está na obediência à vontade de Deus. Isso é precioso demais para ser ignorado. Não foi um show de força, foi um testemunho de obediência, foi um homem cheio do Espírito vencendo com fé, não com fogo dos céus. Você se lembra quando ele multiplicou os pães, ou quando ressuscitou o filho da viúva de Naim? Ali estava o poder divino em ação. Mas logo depois, sentava-se com pecadores, chorava com os aflitos, abraçava leprosos. Esse contraste é sublime. O céu tocando a terra, a glória envolta em poeira. E em tudo isso, Jesus nos ensinava sobre o reino de Deus, não apenas com palavras, mas com sua própria vida. Cada gesto, cada passo, cada olhar de Jesus carregava o propósito divino. Ele não veio só para morrer na cruz. Veio para mostrar o que é viver em plena comunhão com o Pai. Ele intercedia em oração, não porque era fraco, mas porque escolheu depender. E essa escolha fala conosco. Se o Filho de Deus orava, quanto mais nós devemos orar. A oração era o respiro da sua missão. Ao mesmo tempo, ele carregava a consciência da missão eterna. Sabia que havia vindo para morrer. A crucificação não foi um acidente, foi a expressão da vontade do Pai e do amor de Deus. Em sua carne, ele sentiu cada espinho, cada prego. Mas como Deus, ele escolheu não se salvar para nos salvar. Esse é o tipo de amor que redime, que justifica, que transforma a eternidade. A cruz foi o ápice do encontro entre a dor e a glória. Ali, pendurado entre o céu e a terra, Jesus manifestou ao mundo a justiça e o amor de Deus de uma só vez. E mesmo ali, agonizando, orou: Pai, perdoa-lhes. Que tipo de homem faria isso? Que tipo de Deus morreria assim? Só um que fosse os dois.
o Salvador e o Servo, o Rei e o Cordeiro, o Senhor do céu e o Filho do homem. Mesmo em meio à crucificação, sua divindade não foi anulada. Ele disse: está consumado. A obra estava feita, a expiação selada, a salvação acessível a todos os que creem. Isso não é só teologia, isso é vida, isso é amor de Deus sendo derramado sobre a humanidade. A partir dali, o véu foi rasgado, o acesso foi liberado e a esperança nunca mais foi a mesma. Mas antes disso, houve o Getsemane, aquele momento em que Jesus suou gotas de sangue orando: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Ali, vemos o coração humano em conflito, mas submisso à vontade divina. A obediência, mesmo em face da dor, é o retrato mais puro da santidade. A oração no jardim ecoa até hoje, desafiando-nos a fazer o mesmo. E você, já teve de escolher entre o que queria e o que Deus queria? Jesus teve, e ele escolheu o Pai. É por isso que ele pode ser nosso intercessor. Ele entende a luta, mas nos mostra o caminho da fé. Quando a vontade de Deus parece difícil, lembre-se do Getsemane. A oração nos fortalece, a submissão nos purifica, o sacrifício nos glorifica. A cruz precede a ressurreição. Em todo o seu ministério, Jesus demonstrou a missão do reino. Era um profeta, mas também o cumprimento das profecias. Era homem, mas falava com a autoridade de Deus. E quando ensinava sobre o reino dos céus, não usava teorias. Ele mostrava o poder divino se manifestando no amor, na cura, na graça. Era o evangelho em carne e osso. Tudo o que ele fez tinha propósito. Não havia passos em vão. Cada milagre era uma semente de fé. Cada gesto, um reflexo do amor de Deus. Quando acolheu a mulher adúltera, quando perdoou Pedro, quando olhou Judas nos olhos, Jesus nos mostrou o que é amar com verdade. E esse amor nos chama até hoje, porque ele não mudou, e o chamado continua. Mas a pergunta permanece: se ele era Deus, por que orava? A resposta é simples e profunda. Ele orava porque, mesmo sendo divino, escolheu ser exemplo. A oração era o elo visível entre sua humanidade e a glória do Pai. Era o testemunho vivo de que, mesmo sendo o Verbo encarnado, a intimidade com Deus não se negocia. Ela se busca, se deseja, se vive. Essa é a essência de seguir Jesus. Reconhecer que, embora sejamos pó, carregamos dentro de nós o sopro do Espírito. E por isso oramos, confiamos, obedecemos. Porque se o próprio Cristo, o Senhor da criação, se ajoelhava para falar com o Pai, que desculpa nos resta? Ele é a ponte, e por meio dele temos acesso ao trono da graça. A salvação não é teoria, é presença, é relacionamento, é fé. E se tudo isso é verdadeiro, e então algo grandioso aconteceu depois da cruz. Porque Jesus não ficou na morte. E isso nos leva a um dos maiores mistérios da fé cristã. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é, e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Para muitos, a oração de Jesus ao Pai parece um paradoxo. Afinal, se ele é Deus, por que falava com Deus? A resposta está em um dos maiores mistérios da fé cristã, a Trindade. Um único Deus, revelado em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Não 3 deuses, mas 3 expressões da mesma essência divina. Um só ser, 3 manifestações perfeitas de amor, poder e santidade. Jesus, o Filho, orava não por fraqueza, mas por comunhão. A oração de Cristo revelava sua total submissão à vontade de Deus Pai e nos ensinava que até o Filho eterno vivia em constante conexão com o céu.
Era um testemunho vivo da interdependência entre as pessoas da Trindade. Ele falava com o Pai enquanto era ungido pelo Espírito, tudo em perfeita harmonia. Num mundo que valoriza a independência e o ego, a Trindade nos ensina que a essência divina é relacionamento. Jesus não buscava agir sozinho. Eu não faço nada por mim mesmo, mas falo apenas o que o Pai me ensinou. João 8:28. É nessa obediência amorosa que ele nos mostra o caminho. A oração não era um rito, era um encontro, uma troca de glória entre as pessoas eternas do Deus triuno. Repare como a Bíblia revela a Trindade em momentos cruciais. No batismo de Jesus, o Pai fala dos céus, o Filho é batizado e o Espírito desce como pomba. Mateus 3:16, 17. Um momento sagrado onde as três pessoas atuam juntas, revelando a beleza da unidade divina. Não há competição entre elas, apenas missão, propósito divino e glória compartilhada. Quando Jesus se retirava para orar, ele não o fazia por insegurança, mas por dependência. Ele nos ensinava que o poder espiritual nasce na intimidade com Deus. Ele orava antes de operar milagres, antes de escolher os apóstolos, antes da crucificação. Cada passo era precedido por comunhão. Isso mostra que, mesmo sendo Deus, ele valorizava a oração como fonte de direção e força. A oração no Getsêmani talvez seja o exemplo mais comovente da oração trinitária. Jesus, em agonia, clama ao Pai: "Se possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade." O Espírito Santo o fortalecia naquele momento de dor extrema. É um retrato vívido da submissão do Filho à vontade do Pai, em perfeita sintonia com o Espírito. E o que dizer de João 17? A oração sacerdotal de Jesus é um verdadeiro mergulho no coração da Trindade. Pai, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique. Ali, ele intercede por nós, pelos discípulos e por todos os que creriam. É a voz do Filho clamando, o amor do Pai respondendo e o Espírito preparando os corações. Um testemunho eterno da missão trinitária. A oração de Jesus não era uma performance, era relacionamento, era missão, era amor em forma de palavras. E cada vez que ele dizia Pai, ele nos lembrava que fomos adotados nessa família celestial. Por causa da cruz e da justificação que recebemos, também podemos dizer Abba, Pai. A oração do Filho nos abriu o caminho da comunhão com Deus. Na transfiguração, a Trindade novamente se manifesta. Jesus resplandece em glória. O Pai declara: "Este é meu Filho amado", e a nuvem, símbolo do Espírito, os envolve. Tudo isso mostra que a glória de Deus sempre foi compartilhada. Jesus nunca agiu fora da vontade do Pai, e o Espírito nunca operou fora da missão de glorificar o Filho. Por isso, quando oramos, não estamos apenas conversando com uma divindade distante. Estamos entrando num diálogo eterno. O Espírito Santo nos guia em oração, o Filho intercede por nós e o Pai nos acolhe com amor. A Trindade é um mistério, sim, mas também é um modelo de como devemos viver, em união, em obediência, em amor. Pense nisso. Jesus, o próprio Deus encarnado, passava noites inteiras em oração. Ele buscava o Pai com intensidade. Como então nós, fracos e limitados, podemos tentar viver sem esse contato diário? A oração é mais do que disciplina espiritual. É uma expressão da nossa identidade como filhos de Deus. Se Cristo orava, por que ainda adiamos tanto esse encontro? Muitos perguntam, por que Deus precisa de oração? Mas a verdade é que a oração não muda Deus, muda a nós. Jesus orava para nos mostrar isso, para nos lembrar que a oração não é sobre palavras bonitas, mas sobre rendição. É no secreto, como ele ensinou, que a vontade de Deus se revela e a fé se fortalece. É ali que o Espírito nos molda à imagem do Filho. A Trindade também se manifesta no nosso dia a dia. Quando oramos, somos conduzidos pelo Espírito para falar com o Pai em nome do Filho.
É como se o céu inteiro se inclinasse para ouvir. Isso nos lembra que não estamos sós. Temos um intercessor diante do trono, Jesus, e temos um consolador dentro de nós, o Espírito Santo. Isso é graça pura. E sabe o mais belo? É que o mesmo Jesus que orava, hoje ora por você. Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele não parou de orar. A intercessão continua, com poder, com amor, com fidelidade. Ele é nosso advogado, nosso mediador, nosso Senhor glorificado. A Trindade está ativa, envolvida em cada detalhe da nossa salvação. A doutrina da Trindade não é um conceito frio, é uma realidade viva. Ela nos mostra que fomos criados para comunhão, redimidos para relacionamento e chamados para a missão. A oração de Jesus ao Pai nos ensina sobre identidade e propósito. Somos convidados a entrar nesse círculo divino onde o amor é a linguagem e a glória é compartilhada. E tudo isso se torna ainda mais profundo quando lembramos que Jesus orou intensamente antes da cruz. Ele sabia o que viria, o peso do pecado, a dor da crucificação, o silêncio do Pai. E ainda assim, orou. A Trindade não se quebrou ali. Ela se revelou no maior ato de amor da história. O Pai entregou, o Filho se ofereceu, o Espírito sustentou e a salvação brilhou na escuridão. Mas para onde foi esse Jesus após entregar o Espírito na cruz? O que aconteceu entre a crucificação e a ressurreição? Teria a Trindade se mantido ativa nesse intervalo sagrado? Há um mistério profundo esperando para ser desvelado. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. A oração não era uma atividade secundária no ministério de Jesus. Era o próprio coração pulsante da sua missão. Desde o início até o último suspiro na cruz, Jesus viveu em constante conversa com o Pai. Ele não orava apenas por necessidade, mas como quem respira. Era a linguagem da sua intimidade, a expressão da sua confiança e o testemunho de sua entrega total à vontade de Deus. Ele orava em todo o tempo. Orava ao amanhecer, ao entardecer, nas multidões e na solidão. A oração de Jesus não seguia fórmulas. Era viva, profunda, cheia de propósito. Ele se retirava para lugares desertos, buscava montes silenciosos, afastava-se até mesmo dos discípulos. A intimidade com o Pai era sua prioridade, mesmo em meio ao cansaço, à missão, às pressões humanas. E não apenas orava, ele ensinava a orar. Quando os discípulos pediram, Senhor, ensina-nos a orar, Jesus entregou o Pai Nosso. Uma oração simples, mas com profundidade infinita. Ali estão contidos o reconhecimento da santidade de Deus, a submissão à sua vontade, a confiança no pão diário, o clamor por perdão e livramento. Era mais que palavras, era direção para uma vida moldada pelo reino de Deus. Jesus mostrava com a vida o que ensinava com os lábios. Antes de multiplicar os pães, ele levantava os olhos aos céus. Antes de ressuscitar Lázaro, orava ao Pai. Antes de enfrentar a cruz, ele se prostrava em agonia. Em cada momento, a oração precedia a ação. E isso nos mostra que o poder espiritual não vem da força pessoal, mas da dependência do alto. No Getsêmani, vemos a oração mais angustiada do Evangelho. Jesus, com a alma em agonia, diz: Minha alma está profundamente triste até a morte. Ali, sozinho, ele suava como gotas de sangue. E ainda assim, mesmo diante do cálice amargo, escolheu orar, escolheu clamar, escolheu se render. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esse é o clímax da obediência, da fé, da missão. A oração no Getsêmani é um convite à entrega radical. Quantas vezes oramos pedindo que Deus mude as circunstâncias, mas Jesus nos ensina a pedir que Ele mude o nosso coração. Ele poderia ter fugido, poderia ter silenciado, mas não. Ele escolheu conversar com o Pai, escolheu confiar, mesmo sem ver saída.
Essa é a oração que rompe as trevas, e é por isso que mesmo na cruz ele ainda orava: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa frase carrega a essência do Evangelho: misericórdia em meio à dor. Ali, pendurado, ensanguentado, rejeitado, Jesus ainda intercede e nos mostra que a oração não depende da condição externa, mas da conexão interna com o céu. Mais adiante, em meio à crucificação, ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Essa oração é um eco do Salmo 22 e revela a dor de quem carrega o pecado do mundo. Mas também revela o cumprimento da profecia, a fidelidade da palavra, o plano eterno da redenção. Até no grito, há propósito. Até na dor, há glória. Em outra ocasião, antes de ressuscitar Lázaro, Jesus ora em voz alta: Pai, graças te dou porque me ouviste. Ele não precisava dizer isso, mas o fez por nós, para que soubéssemos que a oração é real, que o Pai ouve, que há poder quando o céu se inclina ao clamor do justo. A oração pública de Jesus era sempre pedagógica, sempre reveladora, sempre cheia de fé. E quando ele orava sozinho, seus discípulos sabiam. Sabiam porque voltava diferente, voltava cheio do Espírito, voltava pronto para enfrentar os fariseus, curar os doentes, multiplicar o pão. A oração era sua fonte e deve ser a nossa também. A fé sem oração é frágil, a vida sem oração é seca. Jesus orava porque sabia que nada do reino se manifesta sem conexão com o Rei. Jesus também orava em gratidão. Ele agradecia antes do milagre, antes da multiplicação, antes do cálice. Essa gratidão antecipada é uma lição poderosa. Em vez de esperar o resultado, ele glorificava a promessa. A fé que agradece antes da resposta é a fé que move montanhas. E foi essa fé que o levou até a cruz. Não a fé em si mesmo, mas no Pai que prometeu a ressurreição. O ministério de Jesus foi um ministério de intercessão. Ele se colocava entre o povo e o Pai. Intercedia pelos discípulos, pelos enfermos, até por seus inimigos, e hoje ainda intercede por nós. Ele não parou de orar. A cruz não foi o fim da intercessão, foi a sua plenitude, e sua ressurreição garante que temos um advogado fiel diante do trono. Quando os discípulos dormiam, Jesus orava. Quando o povo pedia sinais, Jesus orava. Quando o inferno se agitava, Jesus orava. Isso nos ensina que a oração não é um recurso final, é a primeira arma do cristão. É a chave que abre as portas do céu, é o vínculo que nos liga ao poder divino e nos fortalece para cumprir a missão. Jesus nunca buscou a oração como um ritual vazio. Para ele, era encontro, era refúgio, era lugar de alinhamento com o Pai. E é exatamente isso que precisamos hoje. Não mais orações por obrigação, mas orações por intimidade, por paixão, por desejo de ser transformado. É nesse lugar secreto que a vida eterna começa a pulsar. E mesmo quando as palavras faltavam, ele orava com o coração, em silêncio, em gemidos, em lágrimas. A oração não exige eloquência, exige sinceridade. Jesus orava com simplicidade, mas com profundidade, com entrega, mas com autoridade, e nos chamou a fazer o mesmo. Quando orares, entra no teu quarto, e teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Mas há algo ainda mais misterioso sobre sua oração. Porque depois do Getsêmani, da cruz e do túmulo, Jesus não permaneceu em silêncio. Ele foi a um lugar que poucos compreendem. Um lugar onde a oração deu lugar à proclamação. A morte de Jesus na cruz não foi o fim. Foi uma travessia. Seu corpo foi colocado no túmulo de José de Arimateia, mas seu espírito não ficou inerte. A Bíblia aponta para um dos momentos mais misteriosos da fé cristã. Entre a crucificação e a ressurreição, Jesus desceu ao Hades. Esse termo, muitas vezes confundido com o inferno,
refere-se ao lugar dos mortos, um estado intermediário onde aguardavam os que partiram antes da cruz. No coração dessa doutrina está uma passagem enigmática. Cristo, uma vez morto pelos pecados, foi e pregou aos espíritos em prisão. 1 Pedro 3:18-20. Quem eram esses espíritos? Muitos estudiosos acreditam que eram as almas daqueles que viveram nos dias de Noé, uma geração marcada pela desobediência que pereceu no dilúvio. É como se, mesmo após a morte, a missão de Jesus continuasse: levar luz onde havia trevas. O Hades, então, não era apenas um símbolo, era um território espiritual real. Ali, entre os domínios da morte, Jesus desceu como vencedor, não como um prisioneiro, mas como rei. Ele não foi derrotado pela cruz, ele usou a cruz como chave para abrir portas eternas. Desceu para proclamar sua vitória, para anunciar que o pecado havia sido vencido e que a redenção era uma realidade. Isso ecoa uma antiga profecia: não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Salmo 16:10. Pedro, em Atos 2, cita essa promessa ao explicar que Jesus não ficou no reino dos mortos. A sua alma desceu, sim, mas não para ser retida, e sim para cumprir um propósito divino. Ele foi ao Hades, não como vencido, mas como proclamador da glória de Deus. Imagine esse momento. Jesus, envolto em majestade, entrando no mundo dos mortos. Os antigos justos, de Adão a Noé, de Abraão a Davi, o reconhecendo. Os anjos do Senhor testemunhando o cumprimento da promessa, e até mesmo os demônios tremendo diante do justo. Foi um instante onde o céu tocou o abismo e a luz brilhou na escuridão mais densa. Essa descida tem um nome na teologia: descensus ad inferos, a descida ao mundo inferior. Mas não foi um castigo, foi missão. Jesus foi até lá para proclamar o evangelho eterno. Talvez não para converter, mas para declarar: a redenção foi feita, a cruz não falhou, o Cordeiro venceu. Isso nos mostra que não há lugar tão profundo onde o amor de Deus não possa alcançar. Esse momento também resgata a imagem de Noé. A Bíblia o descreve como pregoeiro da justiça. Sua geração foi marcada pela rebelião. E agora, o próprio Cristo prega aos seus espíritos. Um círculo se fecha. Aqueles que zombaram de Noé, que desprezaram o juízo, agora ouvem a palavra viva diretamente do Verbo encarnado. Que cena, que juízo, que justiça! Mas o que exatamente Jesus disse ali? A Bíblia não detalha. O silêncio das Escrituras nesse ponto nos convida à reverência. Há verdades que Deus escolhe manter como mistério, não para nos confundir, mas para nos inspirar temor e fé. O importante não é especular, mas entender que nem mesmo a morte interrompeu a missão do Salvador. O reino de Deus é mais vasto do que imaginamos. Para muitos, essa passagem de 1 Pedro é difícil de aceitar, mas ela revela algo profundo. Cristo é Senhor de vivos e de mortos. Não há domínio fora de sua autoridade. Ele tem as chaves da morte e do Hades. Apocalipse 1:18. E isso muda tudo. Porque se ele foi até os confins espirituais para proclamar vitória, então não há abismo que ele não possa cruzar por nós. Essa jornada de Jesus aos espíritos em prisão também nos ensina sobre o juízo final. Aqueles que morreram sem ouvir claramente o Evangelho talvez tenham recebido uma declaração direta da parte de Cristo. Não sabemos os detalhes, mas sabemos do caráter de Deus, justo, santo, misericordioso. A cruz não foi um evento local, foi cósmico. O alcance da salvação é eterno, e isso também ecoa o símbolo da Arca de Noé. Assim como a arca salvou uma família da destruição, agora a cruz se torna a nova arca, capaz de carregar todos os que creem através do juízo até a vida eterna. Jesus é a ponte entre os mundos. Ele é o único que pisou no céu, na terra e no Hades, e saiu vitorioso de todos eles.
Você já se sentiu em prisão? Não literal, mas emocional, espiritual, mental. Saiba que Jesus desceu até o lugar dos mortos para que você nunca mais tenha que descer. Ele desfez as correntes do pecado, rompeu as algemas do medo e declarou liberdade aos cativos. Essa mensagem deve ecoar na alma de todos os que sofrem. Você não está sozinho. Ele já foi lá por você. A descida de Cristo também confronta a teologia rasa, que limita a ação de Deus a este mundo visível. O reino de Deus é eterno, multiforme, profundo. Jesus não se limitou ao espaço-tempo. Ele navegou entre dimensões com propósito. O Hades, que antes era um lugar de espera, agora se tornou palco da proclamação. A sombra se encheu de glória. E quando ele voltou, ele não estava mais em silêncio. Ressuscitado, glorificado, vitorioso, ele apareceu aos discípulos com marcas nas mãos, mas com poder na voz. Paz seja convosco. Aquela paz não era humana, era fruto da conquista, da descida, da vitória sobre o Hades. Por isso, hoje podemos dizer com confiança: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó Hades, o teu aguilhão? Mas a história ainda não terminou, porque se ele venceu o Hades, o próximo passo era inevitável: a ressurreição. 3 dias depois o túmulo se abriu e algo extraordinário aconteceu. O silêncio foi rompido pela vida eterna. A manhã do 3º dia não foi comum. O céu parecia conter a respiração. O túmulo, lacrado e vigiado, guardava não apenas um corpo, mas uma promessa. E então o impossível aconteceu. Jesus ressuscitou. A pedra foi removida, não para que ele saísse, mas para que o mundo visse. O Cordeiro de Deus, morto, agora vivo. A morte foi vencida. O Hades perdeu seu domínio. E a vida eterna entrou em cena. A ressurreição de Jesus não foi um evento isolado. Foi o cumprimento de todas as profecias, o selo divino sobre a expiação, a coroação de sua missão. Ao sair do túmulo, ele não carregava apenas cicatrizes, carregava autoridade. A cruz havia tratado do pecado, o Hades da justiça, mas a ressurreição tratou da esperança. Era a evidência de que a última palavra não é da morte, mas do reino de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, exclama com fervor: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 54, 55. Essas palavras não são poesia, são realidade espiritual. Jesus saiu do túmulo como o primeiro e o último, o que vive, tendo em mãos as chaves da morte e do Hades. É por isso que hoje a fé em Cristo é certeza de vida eterna. A ressurreição não é apenas a vitória de Jesus, é a nossa também. Porque ele vive, nós viveremos. Porque ele venceu, somos mais que vencedores. Não se trata apenas de um evento histórico, mas de uma nova criação. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, agora habita em nós. É o Espírito Santo, o selo da promessa, o fogo da esperança. Essa vitória muda tudo. Muda como encaramos a dor, a perda, o luto. Muda como enfrentamos o pecado, a culpa, o medo. Muda até como vivemos o dia de hoje. Pois se a morte foi vencida, o que mais pode nos separar do amor de Deus? Nada. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição. Jesus provou que o amor de Deus atravessa até os túmulos e ressuscita os caídos. Lembre-se de Maria Madalena diante do túmulo vazio. Ela chorava sem saber que a vitória já havia ocorrido. Quantos hoje vivem assim? Olham para os escombros do passado sem perceber que o Redentor já ressuscitou. Maria só o reconheceu quando ele a chamou pelo nome. E é isso que Jesus faz conosco. Ele nos chama pelo nome e nos lembra: a vida venceu. Os soldados fugiram, os líderes religiosos ficaram perplexos, os discípulos ainda incrédulos seriam logo transformados. E tudo isso porque a ressurreição
não é apenas um fato, é uma força. Quando Jesus apareceu no meio deles e disse: "Paz seja convosco", não era só uma saudação, era uma declaração espiritual. A paz havia sido comprada com sangue, ratificada com poder. Os 40 dias entre a ressurreição e a ascensão foram dias de ensino, consolo e missão. Jesus apareceu a muitos, comeu com os discípulos, caminhou com 2 até Emaús, restaurou Pedro à sua missão. Ele não ressuscitou para subir imediatamente. Ele ficou para provar, ensinar, comissionar. Isso mostra que sua vitória não era apenas para ser celebrada, mas compartilhada. E como ele ressuscitou, também ressuscitaremos. Essa é a base da esperança cristã. Não somos apenas seguidores de um líder morto, mas de um rei vivo. A sepultura não foi o fim, foi o portal. Jesus saiu dali com um corpo glorificado e prometeu que o mesmo acontecerá conosco. Isso nos consola diante da morte, nos fortalece diante da dor e nos encoraja a viver com propósito. A ressurreição também revela a glória do Pai e a ação do Espírito, a Trindade novamente operando em unidade. O Pai o levantou, o Espírito o vivificou e o Filho ressuscitou como primícia dos que dormem. O céu inteiro estava envolvido nesse momento. Foi um ato de poder divino, de justiça eterna, de amor inabalável. Foi a assinatura do céu na história humana. Por isso, o túmulo vazio é o maior símbolo da fé cristã. Não há corpo, não há ossos, não há lamento. Há promessas cumpridas, a luz onde antes havia trevas, a certeza onde antes havia dúvida. A fé cristã é uma fé de ressurreição, e isso nos distingue. Enquanto o mundo teme a morte, nós proclamamos: Jesus vive. E porque ele vive, eu também viverei. O domingo da ressurreição não termina. Ele ecoa a cada dia em que um pecador se arrepende, em que uma alma encontra sentido, em que alguém é liberto das garras do inferno. A ressurreição é presente, é hoje, é agora. E tudo começou naquele jardim onde a pedra rolou e o impossível foi rasgado em glória. E mesmo depois da ressurreição, ele continuou agindo. Apareceu, tocou, falou, amou. Mas ele sabia que não permaneceria muito tempo. Havia um próximo passo, uma subida, uma coroação, uma promessa de retorno. A vitória sobre a morte era o início. Agora era hora de voltar ao trono, de onde viria novamente com glória. A missão de Jesus não terminou com a ressurreição. Ela se expandiu com glória. Ressuscitado dentre os mortos, ele continuou a ensinar, consolar e preparar seus discípulos para a missão que viriam a cumprir. Durante 40 dias, apareceu a muitos, dando provas incontestáveis de que estava vivo. Cada aparição não era apenas uma prova de vida, mas um selo de autoridade celestial, firmando a fé e reacendendo a esperança nos corações. Com palavras carregadas de eternidade, ele revelou o verdadeiro propósito do Evangelho: alcançar todas as nações. O Cristo ressurreto não veio apenas para Israel, mas para o mundo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ordenou. Marcos 16:15. Não era uma sugestão, era um envio com autoridade divina. A cruz havia tratado do pecado. A ressurreição havia selado a vitória. Agora, o mundo precisava ouvir. Em sua ascensão, Jesus foi elevado aos céus diante de olhos humanos atônitos. Os discípulos contemplaram o Salvador subir até que uma nuvem o ocultou da vista. Aquele que desceu até o Hades agora subia ao trono do Pai. E ali, à direita de Deus, permanece até hoje, intercedendo por nós. Romanos 8:34. Não como um juiz distante, mas como um advogado fiel. Ele não nos abandonou, ele reina. A ascensão marca o início de seu ministério celestial. Como grande sumo sacerdote, Jesus intercede dia e noite pelos que pertencem a ele.
Ele conhece nossas fraquezas, nossas lutas, nossas dores. Já passou por elas. E por isso, quando nos dirigimos a Deus, não o fazemos sozinhos. Temos um intercessor, um mediador, um Senhor que sustenta nossa fé diante do trono eterno. A promessa de sua volta permanece viva no coração da igreja. Ele mesmo afirmou: voltarei e os levarei para mim, para que onde eu estiver, vocês estejam também. João 14:3. Essa promessa é o combustível da nossa perseverança, a âncora da nossa esperança. Jesus voltará, não mais como servo sofredor, mas como Rei glorioso. Virá julgar os vivos e os mortos, restaurar todas as coisas e estabelecer seu reino de paz e justiça. Enquanto isso, ele reina, não apenas no céu distante, mas no coração de todo aquele que crê. O Espírito Santo, enviado por ele, habita em nós, guiando, consolando, corrigindo e capacitando. A missão continua. O Evangelho segue sendo anunciado. A obra da redenção se espalha como luz que dissipa as trevas. E cada cristão é chamado a viver como testemunha dessa verdade eterna. A vida cristã é, portanto, vivida entre dois marcos gloriosos: a ressurreição e o retorno de Cristo. Nesse meio, caminhamos pela fé, sustentados pela oração, moldados pela obediência e guiados pela palavra. Vivemos para refletir o caráter de Jesus, levando consolo aos cansados, luz aos perdidos, verdade aos confusos. Nossa esperança não está nas circunstâncias, mas naquele que vive e reina para sempre. E assim, com os olhos fixos no céu, o cristão caminha com propósito na terra, sabendo que aquele que venceu a morte, que foi exaltado em glória, que está à direita de Deus, também está presente em cada detalhe da vida dos que o amam. Não vivemos com medo do futuro, mas com alegria pela certeza da salvação, porque tudo já foi conquistado, tudo já foi providenciado, e a eternidade já começou para os que creem em Jesus Cristo, o Senhor vivo, exaltado e eternamente glorificado. Agora que você conhece a profundidade do que Jesus fez nesses 3 dias, não guarde isso só para você. Viva essa verdade. Lembre-se, a vitória sobre o pecado e a morte já foi conquistada e está disponível a todo aquele que crê. Reflita, como essa revelação muda a forma como você ora, crê e enfrenta as batalhas do dia a dia. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de esperança. E claro, se esse conteúdo edificou sua fé, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue caminhando comigo nessa jornada espiritual. Ainda há muito mais por vir. Se em 3 dias Jesus venceu a morte, imagine o que acontece com quem desafia o próprio Deus. No próximo vídeo, você vai conhecer a chocante história de um rei que foi adorado como divindade e pagou o preço com uma das mortes mais aterradoras da Bíblia.